Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio da terceira temporada do Divã do Marketing. Lembrando que esse é um lugar seguro, onde a gente compartilha erros e acertos, livres de qualquer julgamento. É como eu sempre digo para vocês, o Divã do Marketing ele não é terapia, mas ele é muito terapêutico. E hoje nós estamos recebendo uma pessoa super legal, um amigo, o Thiago Latorre. Ele que é fundador do M15, a comunidade Marketing 15 Minutos, que é o principal newscast que está tanto numa newsletter quanto no Spotify sobre as tendências do marketing. E eu gosto muito, sou leitor do M15, porque você de uma forma rápida consegue com profundidade entender o que está acontecendo. E o mundo marketing está sempre mudando. Além disso, o Thiago também é um representante na América Latina da consultoria de posicionamento global RIS. Ele também vai falar um pouquinho sobre. Thiago, prazer te receber aqui. Estou muito animado para o papo. E eu quero começar te perguntando o que te traz para o Divã hoje? Cara, é interessante essa pergunta. Primeiro, muito obrigado pelo convite, né? É interessante a pergunta porque na RIS, o meu preceptor lá, né? Um cara assim que é meu mentor dentro, é um cara já de cabelo branco, muito idoso. Ele fala que o que a gente faz lá é terapia para marcas, né? Ele tem essa visão. Então acho que é muito interessante essa brincadeira com o Divã por isso. E eu acho que eu tenho me preocupado com o destino que o marketing está tomando. É um bom ponto para um divã. É um bom ponto para um divã. Eu trouxe um artigo, um relatório, é um tema recorrente no M15, que o marketing está perdendo cada vez mais poder estratégico. Né? Então, é estranho você pensar isso. A gente está ficando mais eficiente. Essa semana que a gente está gravando agora, saiu uma notícia, né, de que aumentou a eficiência e perdeu a efetividade o marketing. Ou seja, a gente está aumentando o ROI e está perdendo lucratividade no final. Eu estava falando desse artigo, né, que a gente trouxe no M15, que era uma pesquisa já, uma sequência de pesquisas acadêmicas que mostram que o marketing cada vez tem menos poder estratégico dentro das empresas. Então, isso me preocupa, assim, enquanto segmento, enquanto profissionais que trabalhamos juntos. Né? Acho que esse é um tema importante, assim, para ser tratado. E a gente tem perdido esse olhar da área de marketing como estratégica. Acho que no Brasil a gente ainda vê muito como uma área de custo, uma área muito de pastelaria, né? De acaba tendo que fazer muita coisa. E dentro dessa ótica, acho que um ponto que a gente pode trabalhar é a questão do posicionamento. Conta assim, qual que é a sua leitura sobre as marcas no Brasil? Nós estamos numa maturidade de posicionamento no marketing em geral no Brasil? Médio, abaixo da média, acima da média, sob uma perspectiva global? Queria entender um pouco da sua leitura sobre. Cara, beleza. Vamos falar dessa leitura. Acho que é legal a gente entender o histórico do posicionamento, né? Então, o conceito de posicionamento foi criado pelo RIS, que é o fundador da empresa que eu trabalho hoje. Ele faleceu faz 1 ano e meio, mas é assim, um dos grandes autores de marketing, junto com Kotler e tudo mais. Quando o RIS e o Jack Trout, lá mais ou menos na década de 70, criaram um conceito de posicionamento, ele partiu da necessidade de cortar o clutter, né, sair assim da bagunça que era a mídia. Então tinha muito anúncio na TV, muito anúncio na revista. Como é que você faz para se sobressair disso? Né? Como é que você faz para, enfim, aparecer, chamar atenção? Então o posicionamento ele começou aí. Tá? E aí quem foi um pouquinho mais esperto pensou, mas isso não é algo mais antigo? Tipo, isso não faz parte do Unique Selling Proposition, por exemplo, que veio antes, acho que da década de 40, por aí, lá do Russell Reeves. Faz, mas o que o Rees colocou de ponto-chave é que assim, não adianta você fazer um posicionamento da sua cabeça. O posicionamento ele precisa vir do mercado. Né? Então, tem muita história famosa, assim, mas era uma que eu gosto muito de contar aqui do Brasil, que eu escutei na faculdade de marketing, era do Maguila, né? Tinha uma cerveja que era considerada, na época, assim, não tinha nada politicamente correto, era considerada cerveja de viado, né? Era o que o pessoal falava. E aí os caras contrataram o Maguila, né? E aí o que aconteceu? O Maguila passou a ser considerado homossexual. E não a cerveja perdeu essa imagem, né? Uhum. Então, o posicionamento ele é muito legal, assim, no conceito do Al-Riz,
né, lá na década de 70, porque a mudança que ele fez foi justamente essa. Tem que vir do mercado. A gente precisa entender quais são as posições de mercado para entender qual que a gente ocupa hoje e qual que a gente quer ocupar para poder direcionar isso para aquele caminho. E não pode ser um degrau tão grande, né? Se quiser ir contra o que as pessoas pensam da marca, já vai dar ruim. Você precisa achar os caminhos para transitar ali. Isso acho que é um ponto muito interessante, porque ele nos lembra da essência do marketing, que é o intuito de posicionar, de levar esse produto, essa empresa para o mercado. E não tem como a gente fazer isso sem a gente saber o mapa do mercado e sem a gente escutar o que as pessoas estão pensando, o que elas estão achando. Muitas vezes o marketing acaba falando por conta própria, como para si próprio, né? E não se preocupa tanto com social listening ou com percepção de marca, como que dentro da comunicação a pessoa está recebendo essa comunicação, né? Como que ela está te percebendo, né? Você acha que no Brasil os times de marketing eles estão com tempo para olhar para essa percepção de como eles estão sendo percebidos de todo esse universo de comunicação que a gente faz? Boa. Eu vou até voltar um pouquinho na história, porque assim, você falou de comunicação, né? Comunicação é uma parte do marketing. E de fato o que a gente comentou lá no início daquela pesquisa, o marketing está virando tarefeiro, assim, né? Você vai fazendo cada vez mais tarefas, você é responsável por entregar o ROI, por exemplo, mas você não está conectado com as métricas de negócio, com os objetivos de negócio. Aí vai perdendo justamente esse valor estratégico. Então você perguntou especificamente do Brasil, tá? Tem um paradoxo ali. Uma pesquisa que eles fizeram com o pessoal de marketing no Brasil, o pessoal sente que o marketing está sendo mais valorizado. Apesar de todas as pesquisas globais mostrarem que no mundo todo o marketing está sendo desvalorizado estrategicamente. Então fica aquela questão, será que o Brasil é especial mesmo e o marketing está valorizado? Ou será que a gente está ficando encantado de estar fazendo as coisas ali na correria do dia a dia e a gente não está percebendo que a gente deixou de ganhar esse espaço, deixou de se valorizar e deixou de crescer, né? Então, você perguntou especificamente do Brasil, tem esse paradoxo. Ou somos um berço dourado, sim, e aqui o marketing tá super valorizado. O que eu vejo, né, é que assim, as empresas querem crescer e elas entendem que o marketing atua nisso, para elas crescerem tá correto, né? Mas aí a questão é como crescer. É fazendo cada vez mais postagem, é fazendo cada vez mais coisa, ou é tendo mais clareza, né, do que a gente está fazendo? Exato. E tendo essa visão. E aí só voltando, né, no tema do posicionamento que você perguntou, inicialmente para contar essa história, então o posicionamento lá surgiu para se diferenciar, né? Então eu chamo esse período de posicionamento de marca. E o que a gente começou a perceber na RISA até hoje? Cara, é muito maior do que isso. O posicionamento ele direciona a empresa toda, né? Ele é a estratégia mesmo da empresa. Então, inclusive, o Porter, depois, por exemplo, ele foi entrando, né, nessa seara mais administrativa. Ele pegou esses conceitos de posicionamento e transformou em posicionamento competitivo, né? Então, acho que faz muito mais sentido o marketing, como mercadologia mesmo, né, como você se insere no mercado, ter o tempo para isso. Aí a questão é se a gente está olhando para isso ainda ou se a gente está deixando de lado esse tipo de trabalho. Muito bem observado, porque o posicionamento ele precisa ser fundamentado, né? Ele precisa ser uma verdade. Uma vez que você escolhe a jornada que você quer trilhar no mercado, não adianta você falar que seu produto é bom e não é. Não adianta você falar que o seu diferencial vai ser X e aí quando a pessoa vai experimentar ou ter um contato, esse X não é uma realidade, né? E acho que para a gente fechar esse assunto de posicionamento, é interessante para quem está nos ouvindo, a gente falar sobre quais são os principais erros. Assim. Aproveita que você está no divã, que você está bem relaxado e fala assim, conta para a gente esses principais erros de posicionamento que você vê. O principal erro que eu vejo hoje, né, primeiro é uma confusão de posicionamento e branding, né? Eles são correlacionados, mas na prática o posicionamento ele vem antes do branding. Ele é meio que um guia geral de qual que vai ser, pelo menos o posicionamento estratégico, né? Qual que vai ser
a direção ali daquela empresa, daquela marca no mercado. Né? Então, o branding depois se manifesta em outros aspectos disso, mas precisa desse direcionamento, que é um direcionamento de negócios quase. Sim. Então esse é o primeiro erro que eu vejo no mercado. O pessoal falar que faz posicionamento e na prática não faz, né? Então é muito... E o segundo erro que eu acho é fazer o posicionamento da sua cabeça e não do mercado, assim. Então eu vejo muito isso. Cara, eu vejo um pessoal novo que é bom, assim, de branding, vamos chamar, vai... E aí eles fazem, tipo, guias de marca, manuais de marca com manifesto, expressão, tom de voz, tudo mais. E saiu tudo da cabeça deles. Né? Saiu tudo... Ah, não, mas eu conversei com... Não foi da minha cabeça. Conversei no briefing ali com o cliente, conversei com alguns clientes. Mas tem que ser mais profundo do que isso, assim. Para você conseguir montar algo que, de fato, vai te entregar distintividade, né? Eu acho isso muito interessante, porque quando você tem esse direcionamento de negócio, a gente também vai entrar num tema que é estratégia de negócio, né? E esse termo estratégia, ele tem um autor que é o Roger Martin, que tem comentado, assim, confrontado como esse termo de estratégia tem sido romântico. É algo quase como uma inacessível, né, essa questão da estratégia. Quando, na verdade, é você saber aonde você vai jogar, como que você vai vencer, com quem que você vai competir, o que você vai ser melhor, e se esse aspecto que você quer ser melhor é de fato interesse para o consumidor, ou você está valorizando algo que não é de valor para o cliente, né? Então, se você está acompanhando a gente, não deixa de dar um like, fazer um comentário também sobre o que você está achando sobre o tema de posicionamento que a gente está falando aqui. E o mais legal do Divã é ver que muitas vezes você também está cansado de ouvir no mercado, ou algo que está engasgado aí, pode ser algo que outras pessoas também pensam, né? Então fica aí para você poder acompanhar mais do nosso episódio. Thiago, você, como fundador do M15, tem as postagens tem a newsletter, também tem as postagens no LinkedIn. O que você tem visto a cada tendência que vai saindo, que você vai cobrindo essas notícias, assim como os relatórios também, mas especificamente tendência, o que você tem visto que às vezes muda, mas é a mesma coisa com outro nome, versus, de fato, a gente está numa evolução rápida de que uma coisa é diferente, é uma evolução de fato. Ou não é tanta evolução, é só marketing sobre alguns aspectos. Eu acho que assim, o marketing, de maneira geral, ele tem evoluído, sim. Para mim, o marketing está entrando agora numa fase muito econométrica, né, que é realmente assim, você trabalhar dados do ponto de vista de economia mesmo, assim, análises de pricing, análises de ad stock, a gente está com marketing mix modeling de volta na moda agora, depois que ele surgiu lá na década de 80. Né? Então eu vejo que o marketing ele tem evoluído para esse caminho mais de market science, assim, de ciência mesmo de marketing, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente tem se perdido um pouco nisso. Então, por exemplo, a gente teve 2 décadas, que eu não vou falar que foram 2 décadas perdidas, mas 2 décadas que começaram lá em 2000 com o pay-per-click do Google, que ficou, cara, muito digital, tipo, tem que saber o modelo exato de atribuição, funil e tudo mais. Agora todo mundo já viu que acabou essa época, foi um nível de maturidade que a gente passou. Só que agora está começando uma onda também de marketing science e dessa econometria. Então, acho que assim, você que é profissional de marketing, você precisa saber trabalhar com dados, precisa entender de econometria, precisa entender desse cenário, né, atual. Mas está começando uma onda também da gente olhar muitas coisas com um microscópio e esquecer do contexto geral. Né? Então, você se apegar, por exemplo, eu preciso medir com ultra precisão da onde que estão vindo meus clientes, ou eu preciso medir com ultra precisão alguma outra métrica ali. Mas muitas vezes está faltando amarrar isso como um todo. E aí a gente volta naquele problema que eu trouxe inicial, né, desse estudo do Lebinet que saiu essa semana, que tipo, tá mais efetivo, a métrica tá melhorando, mas o resultado tá piorando. Então tem uma desconexão, né, entre o que é a métrica que a gente está medindo, sim, e o que devia ser o resultado de negócio ali.
Eu acho que é interessante porque isso daí pode ser uma consequência de como está a operação do time de marketing, né? A gente tem visto cada vez times de marketing mais silos, né? Do que você acaba tendo times de branding, trade, marketing, comunicação, e aí cada um vai defendendo um KPI específico. E aí quando a gente olha na linha final de venda, né? Da eficácia de tudo que a gente está fazendo, a gente tem essa surpresa nesse dado, né? Sim, exato. Acho que tem muito a ver com o modelo de operação, sim, com essa desconexão de operação. Né? E de certa forma se criou um mito também, né? Que você precisa sair da operação. Né? Acho que todo mundo fala isso, você precisa sair da operação para ir para o estratégico. Acho que é importante ressaltar isso, porque a gente começou falando de estar mais no estratégico, mas você estar mais no estratégico não significa sair da operação. Mas significa você conseguir dominar realmente ela. Né? E ter ela sob controle e saber o que está acontecendo. Então, você falou de silos. Cara, esses dias eu vi uma equipe de marketing de menos de 10 pessoas que estava cilada. Assim, é engraçado a palavra cilada, né? Porque é uma cilada mesmo. 10 pessoas você coloca numa sala e elas se conversam. Mas não tava tendo essa conversa. Tava cada um fazendo o seu, tipo, um responsável, sei lá, pelo blog, outro responsável por social. Né? E não tava tendo essa conversa. E imagina como você pega isso por uma escala, né? Assim, claro que um time de 10 pessoas já vai cuidar de um negócio razoavelmente de uma boa proporção. Né? Às vezes é um negócio que vai ter ali 200 lojas, vai ter um time de marketing de 10 pessoas cuidando de 200 pontos de contato. Imagina como você vai escalando isso mais, o quanto você vai perdendo, né, de atrito, de informação, de clareza. Isso é verdade. E aí, dentro das operações, a gente ainda tem os fatores das agências, né? Que ainda as agências estão muito presentes nos times, e dentro do universo de agências você tem 360, tem branding. Como que você tem visto as agências estão ajudando os times de marketing a serem estratégicos? Ou as agências estão ajudando o time de marketing a ser mais pastelaria e tem que fazer o que precisa ser feito e acaba esquecendo dessa estratégia? Cara, as agências, assim, existem muitos níveis de agência. Né? Então vamos deixar claro que a gente está falando de agência, que é a grande maioria do Brasil. Na grande maioria do Brasil, assim, não lembro a porcentagem, mas lá no M15 tem. Mas a grande maioria das agências no Brasil são um time de 10 pessoas que atende até 10 clientes. Tá? Então, normalmente tem a estrutura clássica, né? Atendimento, planejamento e tudo mais. E eu acho que está numa mudança drástica agora, que muitas agências ainda não perceberam. Muitas já perceberam, estão se adaptando, e muitas ainda não. Né? O que é essa mudança drástica? Primeiro, em relação ao modelo de negócio. Né? Que nem a gente aprendeu, eu fui educado no mercado há um tempo atrás com investimento, que assim, quem está te vendendo muitas vezes tem um outro interesse. Eu já tive agência, e eu já passei por esse paradigma. Eu ganho quanto mais trabalho eu faço. Então, é que nem contratar pedreiro na diária, né? Exato. Quanto mais trabalho ele vai achar trabalho para fazer. Exato, vai achar trabalho para fazer. Então, eu acho que esse é um problema das agências hoje, esse modelo de cobrança. Não sou só eu que trago isso. Você teve, por exemplo, acho que foi o CMO da Mastercard, no começo do ano, defendendo a ideia de que as agências devem cobrar por resultado e não por tarefa. Por desdobramento, por exemplo. Não por resultado. Sim. A visão dele é, por exemplo, assim, eu preciso, sei lá, diminuir meu CAC em 10%. Eu preciso ter isso. Quanto que isso vale para mim? Vale R$1 milhão. Então eu vou abrir como se fosse uma inovação aberta. A agência que me apresentar uma proposta de que eles conseguem fazer isso, seja com 10 posts, seja com 1 post, seja com 5 mil posts, e se eu acreditar nessa hipótese, aí eu vou dar esse R$1 milhão que vale. Legal. Essa resolução para mim. Porque no final do dia, quando a gente busca uma agência, é justamente para resolver algum desafio, né?
E muitas vezes esse desafio está ligado mais a um desafio de negócio, um desafio mais estratégico, uma percepção de marca, do que um desafio de eu não estou conseguindo fazer as tarefas. Acho que é interessante esse aspecto. É um ponto de mudança, né? Hoje ainda se contrata muita agência para fazer tarefas. Sim. E aí se delega também muita coisa, inclusive a estratégia para a agência. Nesse sentido. Mas acho que está num ponto de mudança do mercado. Interessante, bem interessante. Se você está gostando, não esqueça de curtir, se inscrever para ver os próximos episódios e também de deixar os seus comentários aí, o que você está achando dessa nossa conversa. Thiago, a gente já fez um resumo de bastante coisa. A gente falou de operação, de agência, de posicionamento. Mas eu quero aproveitar que você está no Divã, que é um lugar seguro para você falar sobre o que você não aguenta mais ouvir no marketing. Vamos deixar esse espaço aberto, porque muitas vezes o que a gente já está saturado também é a saturação de talvez quem está nos assistindo não aguenta mais ouvir desse assunto. Então aproveita, o espaço é seu, como eu comentei, não é uma terapia, mas é bem terapêutico a gente colocar para fora aquilo que a gente não aguenta mais. Eu acho que sempre o marketing ele parece que ele descobre, né, alguma coisa e aí ele fica falando daquilo. Eu acho que a bola da vez é que o funil morreu, né? Acho que essa que de fato, é um aprendizado, é legal, mas... E tudo bem, sabe? Não vou criticar também, porque tem diferentes níveis de absorção. Eu comecei a falar disso lá em 2018. E aí, beleza. Talvez tem pessoas que vão chegar nessa informação lá para 2025. Então, às vezes cansa ficar escutando a mesma coisa. Às vezes cansa você ter nome novo para tudo, né? Também fica inventando novos termos e tal. Mas eu não sou crítico desse processo porque eu acho que o mercado precisa ser educado. E se esse é um artifício para educar o mercado, entendeu? Se para os decisores de negócio entenderem que não adianta você medir os resultados pelo funil, você precisa de todos os profissionais de marketing postando o funil morreu, que assim seja, sabe? Se é isso que vai nos ajudar. Mas será que esse movimento cíclico, né, de novos nomes, formas geométricas, não nos distancia dos fundamentos de marketing? Talvez não crie uma percepção equivocada do tipo, então marketing é só funil? É só geração de lead funil? Cara, para novos entrantes, sim, né? O pessoal que entrou na época do inbound, né? Que o inbound marketing foi a grande coisa há uns anos atrás. Para esse pessoal, o marketing era só inbound. Hoje a gente está na era do social first, né? Assim, para quem está entrando no marketing agora, o marketing é só postagem em Instagram e patrocínio no Instagram e tudo mais. Então, eu acho que só para quem é despreparado e que isso se torna verdade, assim, para quem está acompanhando o mercado. Acho que nós, como profissionais de marketing, precisamos entender. Se a gente tem um produto, a gente não lança novidade nesse produto o tempo todo para fazer isso circular. Isso não é um recurso de fazer aquele produto circular no mercado, né? Então, acho que a gente tem que entender isso como parte de uma estratégia, de uma técnica do próprio marketing para ganhar mercado. Para reafirmar sua relevância, né? Para reafirmar sua relevância e para se atualizar também, né? Então, faz sentido falar que o funil morreu? Não faz sentido nenhum. Mas, considerando o que você falou, que 90%, mais de 90% das empresas, inclusive, tratavam inbound como a sua principal tática de marketing, aí faz sentido. Você está promovendo ali um novo movimento, né? Sim. Então, eu sei que hoje se fala muito, tá na moda, né? Falar mal de novo termo, tá na moda falar mal de tudo isso, mas não é uma coisa que me incomoda, não. Sim. E quando a gente olha sobre fundamento, marketing estratégico, aquele marketing que olha pricing, aquele marketing que define o posicionamento, como a gente falou, de uma forma ampla, esse é uma realidade, esses times, com base, você trabalhando, né, como consultor, você olhando também as marcas e as relações que você tem no Brasil, o quanto isso é uma realidade dentro do mercado brasileiro para médias empresas, grandes empresas nacionais?
É pouco, assim. Tem perdido essa relevância realmente. Aí vai depender muito de quem você fala. Então, se você fala assim com grandes empresas que são multinacionais e vieram da escola mais antiga, o marketing tem esse papel estratégico mesmo. Né? Em médias empresas, eu vejo muito mais como um subordinado a vendas. Interessante. Tipo, o papel do marketing é gerar demanda para vendas. Né? Então, Vai ter muita gente se identificando agora, né? Do tipo assim, tá, mas marketing não é isso, não é só isso, né? Legal. não é só isso. Não é só isso. Muito bom. Mas, assim, tem muitos níveis de marketing, né? Então também não tem nada errado você trabalhar num dos níveis, e é o que a gente falou. Eu acho que não adianta você querer dar o salto direto pro estratégico. Exato. Né? Tem uma jornada, né, a se passar, né? É uma jornada a se passar. Você tem níveis diferentes de hierarquia. Só que o que eu vejo é que as pessoas, o marketing como um todo, ele tá conseguindo até passar dos primeiros níveis. Às vezes não com a maturidade que precisava. Mas nesse nível de conectar o marketing com o valor econômico, com o valor de negócios, parece que é algo que é um desafio mais sistêmico. Você tem, por exemplo, casos de empresas que trabalham a operação muito bem. Né? Acho que na Deskify você atende clientes que usam Deskify e tem tipo, uma operação de marketing redonda. Então existem casos disso, existe benchmark. Sim. Se eu quiser, tipo, resolver esse problema de operação e fazer uma operação muito bem feita, eu consigo achar alguém para conversar que vai me ensinar, tipo, o passo a passo do que fazer para eu chegar lá. Essa parte de econometria, de como é que a gente associa o marketing ao resultado econômico, aí é mais difícil. Eu não sei se tem alguém no mundo que eu vou ligar hoje e falar, pô, fulano, como que eu provo aqui pro meu CEO, pro meu board, que essa ação está dando esse resultado econômico para a empresa. Né? Então, tanto que você vê as pesquisas acadêmicas de marketing hoje, a maioria delas são nesse sentido, de tentar encontrar relações, e é muito do que eu trago no M15. Né? Quanto que esses dias eu trouxe, por exemplo, quanto que afeta de fato você usar marketing de causa, você fazer uma doação por uma ONG na sua campanha. Isso tem correlação com o seu resultado financeiro final? Cara, seria muito bonito se tivesse, mas não tem. Mas achou uma correlação que sim, as campanhas funcionam melhor. Então vale a pena fazer isso? Vale a pena fazer isso. Mas esse tipo de resultado, ele ainda é muito novo no marketing. A gente está começando a descobrir isso agora. Interessante. Né? Interessante. E aí, tem muita empresa querendo descobrir isso sozinha também. E aí o próximo ponto é, será que faz sentido ou é uma coisa global? Eu sou uma empresa de médio porte, eu sou uma empresa de grande porte. Vale a pena eu fazer uma pesquisa para saber se o marketing de doação dá esse resultado para mim? Ou é mais fácil eu pegar uma pesquisa que já foi feita e... mas no meu caso vai ser um pouco diferente. Claro, é sempre um pouco diferente, mas será que esse pouco diferente vai justificar você deixar de ter um efeito positivo, você deixar de estar focando em crescimento, deixar de estar focando em negócio, só para você ter aquele dado específico ali de comprovação? Então, essa é uma escolha, né, que a gente tem que fazer assim, dentro do marketing. E a gente também não pode se distanciar muito da rotina caótica do time de marketing, que tem que atender a outras áreas da empresa, que fica muito subordinado a vendas na parte de geração de lead. E aí aqueles projetos um pouco mais estratégicos vão ficando de lado. Assim. Então, quando você olha para você fazer uma pesquisa de atribuição de campanha interna, assim, a leitura que eu faço é que isso daí vai ser um assunto que infelizmente vai ficando na gaveta. É aquele projeto que a gente quer fazer, é importante, mas a gente nunca consegue chegar nele. Né? Eu acho que isso é bem complexo, né? Porque no final do dia, quantos projetos importantes ficam na gaveta porque a gente não consegue chegar neles, né? Esse é um ponto, acho que é um ponto importante, assim. Você só consegue ter tempo para ser estratégico quando você realmente está com a operação sob controle. Né? E ter operação sob controle não significa que você está negligenciando ela.
né? Não significa que você está deixando ela de lado. E eu acho que entra um ponto hoje da tecnologia também, né? Porque existe tecnologia para você fazer essa gestão de muitas coisas juntos. Então, se eu perguntasse não, né? Mas quando eu pergunto, converso com CMOs, com diretores de marketing, integração tecnológica eu acho que é a grande bola da vez do marketing. Sim. Como é que eu faço todos esses sistemas que eu tenho conversarem? Como é que eu faço todos esses dados que eu tenho conversarem? Como é que eu unifico isso para realmente ter essa gestão ali, né? Para você orquestrar, né? Porque a gente teve isso, se a gente olhar a Martech, a pulverização de ferramentas é absurda, né? E aí já era grande, né? Então já vinha crescendo quase numa escala de 100 vezes no período de 10 anos, salvo engano. O Chief Martech Office é um blog que detalha muito isso. E com o advento de desde 2023, esse número assim, estratosfericamente cresceu. Então hoje o problema não é falta de ferramenta, mas sim da orquestração, de como essas ferramentas vão se conversar, como os dados de um vão abastecer o outro, que é essa área do marketing ops, que ajuda a fazer essa orquestração do processo em ferramentas e como essas ferramentas conversam entre si. Quando você conversa com esses diretores de CMO, hoje essa área de marketing ops, as pessoas estão pensando ou é uma percepção mais ainda daqui a pouco a gente vai ter que resolver isso? Existiu essa discussão, né, de marketing ops, mas acho que ela foi alguns anos atrás e não pegou. Eu acho que é uma dessa ideia de termos, né, que a gente fala do marketing. Uhum. Tipo, cara, esse é o problema que a gente tem. Vamos criar um nome para isso, então, e ver se pega, né? Sim. Então, a ideia de marketing ops, eu acho que ela é importante, sim, mas acho que ela não pegou com esse conceito. Mas a parte de Martech, tipo, integração tecnológica, independente da gente dar nome, eu acho que hoje é um dos pontos centrais ali. Da vida dos diretores de marketing, dos líderes de marketing e tudo mais. Então, tudo, desde como é que você faz a produção das peças, de como é que você gerencia a demanda, de como é que você coleta dados, como é que você verifica as coisas. Então, e acho que é muito óbvio, né? Assim, também, o mundo faz parte disso agora, né? Então, em algum momento, a nossa operação precisa ser toda dessa maneira. Isso é verdade. Isso é verdade. E acho que dentro dessa conversa de ferramentas, assim, uma coisa que, pelo menos eu tenho visto quando trabalho com os times de marketing, é o quanto eles não têm a liberdade de escolher a própria ferramenta. O quanto influências externas, sejam de áreas de TI, áreas financeiras, ou muitas vezes o CEO que quer ver o ROI daquela ferramenta, acaba fazendo com que você fica subordinado, né? O time que não pode escolher a própria ferramenta. E muitas vezes essas ferramentas que a gente está falando são ferramentas novas, são ferramentas, não é um CRM, que todo mundo tem um conceito definido, independente da área, né? Não é um ERP que todo mundo tem esse conceito definido, são ferramentas novas que fazem coisas novas e o time de marketing acaba não conseguindo aprovar. Como é que você vê, assim, os times de marketing estão tendo a liberdade de escolher as ferramentas para trabalhar ou eles estão sendo forçados a trabalhar com as ferramentas que a empresa já paga para não ter um custo novo? Tem um fenômeno, né, que não é nem dos times de marketing, mas que você vê com as inteligências artificiais. Eu não lembro exatamente o dado, mas tem assim, cara, sei lá, 90% das pessoas usam inteligência artificial no trabalho. E aí cai, sei lá, para 20% que usam a ferramenta fornecida pelo trabalho. E o restante delas não são esses os números exatos, mas mais ou menos essa proporção. Né? E usam a ferramenta que é meio na surdina, assim, né? Sim. Então eu acho que não é uma coisa exclusiva do marketing, não. Eu acho que ela passa por todo mundo, assim. Né? Quando você está fazendo trabalho ali na ponta, você sabe a dor que você tem, você sabe o que é que você precisa. Né? Eu acho que fazer essa ponte tem sido o papel das Martechs. Eu acho que por isso que as Martechs têm um papel relevante hoje no marketing. Né? Eu acho que aí fica como o papel da Martech. Fazer a ponte entre a dor
do profissional que está operando, que está executando, e a parte de negócios para convencer, né, essa orquestração, assim. Legal. Acho que as Martechs que tem esse papel hoje em dia, assim. Ótimo. Muito bacana. Bem, hoje nós estivemos aqui com o Thiago, e aí, Thiago, nesse momento final, eu vou fazer assim um bate-bola com algumas perguntas rápidas, você fica à vontade para responder o que vier na sua cabeça. Então, vamos começar com uma frase que você traz para o Divã. Uma frase para o Divã, acho que a gente precisa conversar mais enquanto liderança de marketing. Bom, eu acho que esse é o primeiro ponto. Para sair dos silos, é a gente sair do nosso próprio silo. Né, e ter mais esse contato com outras áreas, com outros segmentos, com outros líderes. Assim. Ampliar essa disciplina do marketing para ser mais horizontal, né? É. Legal. Um livro. Eu acho que tem um livro que é muito importante nessa fase econométrica do marketing. Não dá para pegar ele como uma bíblia, mas não dá para você deixar de ler. Que é um livro do Byron Sharp. Eu não lembro o nome agora, mas você vai encontrar ele por uma pasta e uma escova de dente desenhadas, assim. O mais famoso dele é o How Brands Grow. Sim. Tá? Mas tem um outro que ele fez para ser didático, para ser de faculdade. Que é um livro grande, com exercícios e tudo mais. Legal. Então, esse livro, especificamente, eu acho que todo mundo que é do marketing hoje precisa passar por ele, não tomar como uma bíblia, mas entender o que é o pensamento do marketing hoje, para não ficar no passado. Ótimo. E uma inspiração pra gente finalizar. Uma inspiração. Agora você abriu a parte de livro. A Laura Riz, né, que é filha do Al Riz e do board hoje da Riz, ela acabou de lançar um livro que chama, não tem disponível no Brasil ainda, mas que chama Inimigo Estratégico. E eu acho que é uma inspiração boa para quem está nesse cargo de direção já de marketing e precisa pensar. O que ela diz nesse livro é assim: se você não souber quem é o seu inimigo, quem é o inimigo da sua marca, você não tem clareza de qual é o seu posicionamento. Então esse inimigo pode ser uma outra marca em casos de rivalidade, pode ser um problema estrutural do mercado, pode ser um problema estrutural do mercado. Mas essa fica uma inspiração, assim, pensar. Legal. Quem que é o inimigo da sua marca hoje? Ótimo. E Thiago, para quem está nos acompanhando, como que essas pessoas podem te encontrar, podem conhecer mais do M15? Fica à vontade para colocar aí seus recados finais. Acho que o melhor canal é o m15.com.br. Se você entrar lá, é gratuito, você pode acessar todas as edições a cada terça-feira que sai. Lá tem um resumo das principais notícias da semana, um resumo de dados, de novos relatórios e insights, e também sempre algum review acadêmico que eu faço. Né? Agora está muito nessa onda de econometria, que eu tenho trabalhado assim, do que impacta o que dentro do marketing. Então acho que esse é o melhor caminho. De lá você consegue achar meu LinkedIn também, Instagram, outros canais, mas o m15.com.br é a porta central. Legal, que ótimo. Bem, Thiago, foi ótimo ter você aqui com a gente. Acho que a gente abordou diversos temas sobre óticas que não são tão tradicionais, não são tão convencionais. Eu acho que isso vai dar um repertório muito legal para quem assistiu. E você que está curtindo aí esse episódio, não esqueça de se inscrever para você ver os próximos episódios do Divã. Eu espero que, assim como a gente, você tenha ficado mais leve, mais tranquilo e gostado aí desse episódio. Não deixe de deixar o like e comentário e até uma próxima.